Pessoal, a gente está voltando aqui, retornando com a correção das nossas atividades complementares no módulo 2, Língua Portuguesa. É o nosso segundo vídeo de correção dessas nossas atividades do módulo 2. Vamos lá. Olha só, temos aqui um texto para nós lermos e interpretarmos. Vamos ver? Vida junto com a floresta. Este é o título do nosso texto. A nossa riqueza está na terra. Na terra podemos formar nossas aldeias, podemos cultivar nossas roças, nos rios, igarapés e lagos podemos pescar. Na floresta que cobre a terra tem caça, remédios, frutas. Tem madeira para construir casa e madeira para construir a canoa. Tem materiais para fabricar os objetos da casa, os brinquedos e os enfeites, as tintas para pintar. Tem materiais para fazer a festa, as máscaras e os instrumentos musicais para fazer música. Da floresta vêm as histórias para contar e os espíritos que ajudam a curar. Nossa vida anda junto com a floresta. Que texto bonito, não é verdade? Então, nós vamos interpretar agora este texto. Vamos ver lá na questão que nós temos aqui, na questão 6. Segundo o texto, de que forma os índios aproveitam a terra? Bem, para a gente poder responder, nós precisamos voltar no texto. E logo lá no início do texto, ele fala como os índios aproveitam a terra. Olha só, a nossa riqueza está na terra, diz o texto. Na terra podemos formar nossas aldeias, podemos cultivar nossas roças. Nos rios, igarapés e lagos podemos pescar, e na floresta daí continua, não é? Ele quer saber de que forma os índios aproveitam a terra. Onde que está a resposta aqui nesse trecho que nós trouxemos? Olha, na terra podemos formar nossas aldeias. A resposta da questão 6 começa aqui neste verso, não é? E continua. Na terra podemos formar nossas aldeias, podemos cultivar nossas roças. Então, nós temos aqui a resposta da questão 6. Então, como fica a resposta? De que forma os índios aproveitam a terra? Eles aproveitam a terra como formando as aldeias e cultivando as roças. Eles aproveitam a terra formando as aldeias e cultivando as roças, não é? Nesses dois versinhos aqui, nós temos a resposta da questão 6. E a questão 7? O que os índios fazem com a madeira retirada da floresta? Se nós continuarmos a leitura nesse texto aí, nesse trecho, olha só. Nos rios, igarapés e lagos, podemos pescar. Você está falando de madeira aí? Não. Na floresta que cobre a terra, tem caça, remédios e frutas. Continua falando de madeira? Não, não está falando de madeira. Tem madeira para construir casa e madeira para construir a canoa. Oh, aí está a resposta. Pois se nós continuarmos a leitura do nosso texto, nós vamos ver que ele não fala mais sobre madeira, não é? Então, a 7. O que os índios fazem
com a madeira retirada da floresta? Olha só, aqui nestes dois versos, não é? Eles constroem casa e constroem a canoa, não é? Então, o que eles fazem com a madeira retirada da floresta? Eles constroem casas e canoas. Nossa, ficou juntinho. Vamos arrumar. Casas e canoas. Gente, é muito estranho escrever, porque eu tenho que escrever nessa tela preta olhando para o computador. Eu não estou olhando para a tela para a mesa que eu digito, que eu escrevo, né? Tem que escrever para aqui olhando lá para o computador. É muito estranho isso, ok? Bem, nós temos então essa aí, a resposta da 7. O que os índios fazem com a madeira retirada da floresta? Desculpe. Eles constroem casas e canoas. Vamos para a próxima questão, a 8. O que significa igarapés? Lá no nosso texto, ele vai dizer, não é? No quarto verso, nos rios, igarapés e lagos podemos pescar, não é? Está no quarto verso do nosso texto. Então, o que será que significa igarapés? Igarapé é uma palavra chinesa e de origem brasileira. Não tem nada a ver, o texto não fala sobre origem chinesa. B. Igarapé é uma palavra japonesa e de origem brasileira. Também não fala sobre palavra japonesa. C. Igarapé é uma palavra isabelense, ou seja, de Santa Isabel, e de origem brasileira, que significa jaguari de águas profundas. Não, o texto não está falando de palavra isabelense. Então não pode ser a C também. Só nos restou a alternativa D. Igarapé é uma palavra indígena, olha a origem dela, de origem tupi, que significa caminho de canoa. E o igarapé é isso mesmo, um riacho que liga duas ilhas entre si ou uma ilha à terra firme. A alternativa é a D. Olha, quando a gente não sabe o que significa uma palavra, o que nós fazemos? Nós buscamos no dicionário. Eu não sei se você tem um dicionário aí com você, mas eu procurei num dicionário que tem na internet, o dicionário Aulete Digital, e coloquei lá, igarapé. E olha só o resultado, o significado que ele trouxe para mim, que é uma palavra geológica, não é? E aqui, ó, a primeira acepção de igarapé é um pequeno rio, estreito e navegável, que nasce na mata e deságua num rio maior. Ele deu um exemplo de um uso da palavra igarapé, que é de um trecho do livro de Guimarães Rosa. Meio vestida com a gaze das águas, na renda trançada dos igarapés. E aí, na 2, também uma outra acepção. É um canal estreito, igarapé é um canal estreito entre uma ilha fluvial e outra, ou entre uma ilha e a terra firme, com passagem para apenas uma canoa. Então, normalmente é o caminho da canoa, um pequeno riacho, não é? Um riacho que liga duas ilhas entre si ou uma ilha à terra firme. É isso que significa igarapé, tá ok? Vamos para o próximo exercício. O que os índios fazem com os materiais que retiram da floresta? Bem, para a gente responder, a gente tem que voltar lá no nosso texto. E eu trouxe um trechinho dele para vocês aqui. Olha só. Tem materiais para fabricar os objetos da casa, os brinquedos e os enfeites, as tintas para pintar, tem materiais para fazer a festa, as máscaras e os instrumentos musicais para fazer música. Da floresta vêm as histórias para contar e os espíritos que ajudam a curar. Nossa vida anda junto com a floresta. Observem que esses últimos 3 versos não tem nada a ver com a pergunta sobre materiais, o que os índios fazem com os materiais que retiram da floresta.
Então, na nossa questão 9, ela vai começar aqui e vem até aqui, não é? Vamos melhorar isso daí? Ficou feio, não ficou? Vamos lá. Então, olha, vai começar... Ih, o professor não está conseguindo fazer isso aqui. Olha, daqui até aqui é a nossa questão 9. Então, como vai ficar a resposta? O que os índios fazem com os materiais que retiram da floresta? Então, o que eles fazem? Eles fabricam. O que eles fabricam? Objetos da casa. Que mais? Brinquedos. Brinquedos e os enfeites. Né? E que mais? Ponto e vírgula. Tintas para pintar. Para pintar. Que mais? Ponto e vírgula. Materiais. Para fazer festa. Máscaras, vírgula, né? Máscaras. E, que mais? E os instrumentos musicais e fazer... Opa, vou melhorar. E fazer música, ok? Ufa, essa resposta é grande, né, pessoal? Então, nós temos aí a resposta da questão 9. O que os índios fazem com os materiais que retiram da floresta? Fabricam objetos da casa, brinquedos e os enfeites, tintas para pintar, materiais para fazer festa, máscara e os instrumentos musicais e fazer música, ok? Vamos para a próxima questão, que é um pequeno texto que fala deste livro, o aprendizado de Pequena Árvore. Então, vamos lá? Pequena Árvore é um livro que valoriza o ser humano, a família, os bons amigos e o amor, principalmente. O Aprendizado de Pequena Árvore é um livro do escritor norte-americano Forrest Carter, publicado em 1976. Nossa, quanto tempo, não é? Será que os pais de vocês já haviam nascido nessa época? Eu já havia. O livro é sobre o próprio autor e sua infância com os avós meio cherokees. Será que Cherokee? Não vá pensar que é aquele carro da Jeep. Não. Cherokee é um povo indígena dos Estados Unidos da América, tá ok? A história se passa na década de 1930. Olha quanto tempo já faz. 90 anos dessa história. Após perder os seus pais, Pequena Árvore, nome indígena de Carter, vai morar com seus avós nas montanhas. Durante esse tempo, aprende sobre a natureza,
seus segredos, benefícios e mistérios, possíveis de se descobrir apenas convivendo com os índios Cherokee, ok? Vamos ver quais são as questões para este texto? Nós temos aí as nossas duas questões aí. Então, vamos lá. 10. Quais foram os aprendizados da pequena árvore? Não é? O que ele está falando sobre a pequena árvore? Quais foram os aprendizados? Para a gente poder responder, a gente tem que voltar no texto, não é? Olha só, ele vem falando que o aprendizado da pequena árvore é um livro do Forrest Carter, diz que é um livro sobre o próprio autor, é uma história autobiográfica, não é? Diz que se passa lá na década de 1930, e aí fala que depois de perder os pais, a pequena árvore foi morar com seus avós nas montanhas, e durante esse tempo, olha só a palavrinha-chave aqui para nós respondermos a questão 10. Durante esse tempo, ele aprende, ó, aqui, ó, aprende, né? A pergunta 10 é, quais foram os aprendizados da pequena árvore? Então, o que a pequena árvore aprendeu? Lá ele aprende sobre a natureza, seus segredos, benefícios e mistérios, não é? Então, aqui nesse trecho, nós temos a resposta da questão 10 dos nossos exercícios. Então, vamos responder lá. Quais foram os aprendizados da pequena árvore? Aprendeu sobre a natureza, seus segredos, benefícios e mistérios. Uau! Deve ser um livro interessante. Será que alguém já leu? Então, 10. Aprendeu sobre a natureza, seus segredos, benefícios e mistérios. Pergunta 11. Onde pequena árvore foi morar e com quem? Olha só, vamos tentar achar lá no nosso texto a resposta. Ele começa falando aqui, neste segundo parágrafo, um pouquinho sobre qual é a história deste livro, não é? Que a história se passa na década de 30. E olha só, após perder os seus pais, pequena árvore, nome indígena de Carter, vai morar, olha só aqui, ó, a resposta, vai morar com seus avós nas montanhas. Então, onde pequena árvore foi morar e com quem? Aqui nós temos a resposta da questão 11. Ela foi morar com seus avós nas montanhas. Ele, né? Na realidade, ele foi morar com seus avós nas montanhas. Então, onde pequena árvore foi morar e com quem? Ele foi morar com seus avós nas montanhas, tá bom? Então, esta aí a resposta da nossa questão de número 11. Vamos então para a última questão do nosso módulo 2 de língua portuguesa, que é uma proposta de produção de texto. Vamos pôr a mão na massa.
Chegou o momento de você produzir a sua história. 12. Você se lembra de algum fato da sua vida em que, depois de enfrentar uma situação difícil, você aprendeu uma lição que jamais esquecerá? Que tal escrever a sua história? Se não viveu nenhuma situação assim, pode contar uma história que aconteceu com um amigo ou que você ouviu alguém contar. Lembre-se de que a história tem que ter um final surpreendente, tá ok? Então, gente, aqui nós temos umas dicas para vocês escreverem essa história. Pensa em algo que você, da sua própria vida, que você, em um momento que você enfrentou uma situação difícil e aprendeu uma determinada lição. E se você não tiver conseguindo se lembrar disso, então fale a história de algum amigo que você conhece e que viveu uma situação difícil, que aprendeu algo, que também te ensinou alguma coisa com isso, não é? Olha só, lembre-se que para você escrever esse texto, você precisa ter um título, não é? Nunca esqueça que o seu texto deve iniciar com o título e que o seu texto deve ter um começo, meio, vamos lá, começo, meio e fim. Então, reescrevendo, começo, meio e fim. Eu trouxe para vocês aqui algumas palavras, algumas expressões que podem ajudar vocês a escrever esse texto. Então, para o início do texto, para o começo do texto, vocês podem usar algumas expressões, não é? Era uma vez um amigo que aconteceu isso e aquilo, ou então, melhor ainda, certo dia eu fui andando para a escola e por aí vai. Outras expressões, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa e assim por diante. Essas expressões você utiliza para começar o seu texto e aí você conta o que aconteceu. Depois que você fez a parte inicial do seu texto, vem a parte do meio, o desenvolvimento. Então você pode utilizar umas dessas expressões. Então, você apresentou a história no início, agora você vai fazer, alguma coisa aconteceu ali, alguma coisa mudou, algum problema. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de, expressões como essas, você pode utilizar aí no meio do texto. E então, depois, ao final, para terminar o seu texto, não é? Você pode usar algumas dessas expressões. Foi então que aconteceu isto. Por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso, por quê? Observe essas expressões para construir o seu texto no começo, meio e fim. Não esqueça do título e certamente seu texto vai ficar muito joinha, tá ok? Gente, nós encerramos aqui a correção do módulo 2 de língua portuguesa. Não esqueça de acompanhar os avisos do nosso grupo de WhatsApp e também de ir lá no nosso canal no YouTube, Professor Enilson, se inscrever no nosso canal, dar o like para os vídeos que você vai assistir, tá ok? Clica no sininho para você receber as notificações e nós vamos postando os nossos vídeos de correções de exercícios lá. Daqui a pouco tem um vídeo de matemática. Tchau, tchau, gente. Até daqui a pouco a gente se encontra, tá ok? Bye, bye.